O choro cortante de uma criança ecoou pela abafada estação de Santa Apolónia como um grito de alarme em meio ao caos de malas arrastadas e anúncios estridentes, fazendo João congelar no meio do passo, o coração disparando como se o mundo inteiro tivesse parado para escutá-lo. Ele, um homem de 28 anos com olhos castanhos cansados e um cachecol verde enrolado no pescoço contra o vento úmido de Lisboa, virou-se instintivamente, ignorando o fluxo de passageiros que o empurravam adiante. Em segundos, ele avistou a menininha de uns 4 anos, sozinha no chão frio de azulejos, as mãozinhas sujas de poeira agarrando um ursinho de pelúcia esfarrapado, os olhinhos inchados de lágrimas que pareciam engolir o barulho ao redor, e naquele instante, João soube que sua vida, já marcada por solidão e rejeição, estava prestes a virar de cabeça para baixo. João ajoelhou-se devagar, o joelho protestando contra o piso irregular, e estendeu as mãos com uma gentileza que ele mesmo não sabia que ainda possuía. Ei, pequena, não chora. O tio está aqui, murmurou ele em português suave, o sotaque lisboeta misturado a uma ternura forjada em noites solitárias. A menina, Sofia, como ele descobriria em breve, hesitou por um segundo eterno, o corpinho tremendo, antes de se jogar nos braços dele, o ursinho caindo no chão com um baque surdo. O cheiro de leite azedo e medo infantil invadiu as narinas de João, mas ele ergueu com cuidado, embalando-a contra o peito como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ao redor, olhares curiosos começavam a se acumular, uma senhora idosa com um lenço na cabeça parou, um grupo de turistas com câmaras penduradas murmurava em inglês, mas João ignorou tudo, focando apenas no ritmo acelerado do coraçãozinho contra o seu. Ele era gay, um segredo que sua família no interior de Portugal havia transformado em abismo, expulsando-o de casa aos 18 anos com palavras que ainda ecoavam como facas. Você é uma vergonha, João. Não volta mais. Agora, ali na estação, segurando uma criança desconhecida, ele se sentia, pela primeira vez em anos, inteiro. Enquanto caminhava com Sofia nos braços, chamando por uma voz que cortava o ar como um apito de trem, Sofia. Onde está você, minha filha? João sentiu uma onda de pânico alheio se misturar ao seu próprio. A menina se acalmou um pouco, fungando contra o ombro dele, mas seus dedinhos agarravam a camisa de João com força desesperada. Ele vasculhou a multidão com os olhos, o suor escorrendo pela nuca apesar do ar fresco de dezembro. Lisboa, com suas ruas íngremes e o Tejo brilhando ao fundo, sempre fora um refúgio para ele, uma cidade de azulejos coloridos e fado melancólico, onde ele trabalhava como designer gráfico em uma pequena agência no Chiado, criando logos para cafés e galerias de arte que celebravam a diversidade que sua família tanto temia. Mas naquele momento, a estação parecia um labirinto hostil, e quando com o trovejar de trens partindo e o burburinho de vidas apressadas. De repente, uma mulher de meia-idade irrompeu detrás de uma pilha de malas, o rosto pálido como cera, os cabelos castanhos desgrenhados e os olhos vermelhos de lágrimas. Sofia, gritou Laura, a mãe, estendendo os braços trêmulos. Atrás dela, Pedro, o pai, um homem robusto com barba por fazer e um casaco de lã poído, tropeçou em uma valise, quase caindo. Meu Deus, é ela. Obrigado, senhor, obrigado. Laura soluçou ao pegar a filha, cobrindo o rostinho dela de beijos frenéticos. Sofia esticou os bracinhos para João uma última vez, como se relutasse em soltá-lo, e ele sorriu, um sorriso tímido que escondeu a emoção apertando sua garganta. Pedro apertou a mão de João com vigor, os olhos úmidos brilhando de gratidão. Você salvou nossa vida hoje. Como podemos agradecer? Venha, jante conosco em casa. Estamos indo para o nosso apartamento no bairro Alto, é o mínimo que podemos fazer. João hesitou, o instinto de isolamento lutando contra a curiosidade que borbulhava em seu peito. Ele não era de se envolver com estranhos, especialmente famílias que pareciam saídas de um postal do interior português, tradicionais, católicas, com olhares que julgavam sem palavras. Mas algo na vulnerabilidade de Sofia, no jeito como ela o olhara como um salvador, o fez a sentir. Tudo bem. Meu nome é João. Eles trocaram números de telefone ali mesmo, no meio da confusão da estação, enquanto o sol poente tingia os arcos de pedra de laranja. Ao se despedir, Laura insistiu, amanhã, às 7. Não falhe. João acenou, sentindo um formigamento estranho na pele, como se o destino tivesse jogado uma moeda e ele acabara de ganhar, ou perder, dependendo do ângulo. Naquela noite, em seu apartamento apertado no Alfama, com vista para as escadas íngremes e o som distante de guitarras de fado, João não conseguiu dormir. Ele se sentou à mesa de madeira gasta, o laptop aberto mostrando um projeto inacabado de um cartaz para uma parada LGBTQ+ em Lisboa. Seus dedos pairaram sobre o teclado, mas sua mente vagava para a menininha, para o abraço apertado de Laura, para o aperto de mão firme de Pedro. E então, mencionaram um filho mais velho. Sim, Laura dissera algo sobre Miguel, o irmão de Sofia, um estudante de 22 anos que estudava arquitetura na Universidade de Lisboa. Ele está na cidade também, vai adorar conhecer o herói da irmã, brincara ela. João riu sozinho, mas o riso morreu rápido.
Herói. Ele mal conseguia ser herói para si mesmo, carregando o peso de uma orientação sexual que o isolara de tudo que amava. O dia seguinte amanheceu chuvoso, típico de dezembro em Portugal, com nuvens cinzentas pairando sobre o castelo de São Jorge como um manto de melancolia. João vestiu uma camisa azul clara que realçava seus olhos e uma jaqueta de couro velha, herança de um ex-namorado que partira para Berlim sem explicações. Caminhou pelas ruas empedradas do bairro Alto, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao aroma de café forte das confeitarias. O apartamento da família ficava em um prédio antigo, com portas de madeira entalhada e varandas de ferro forjado cheias de gerânios vermelhos. Pedro abriu a porta com um sorriso largo, o avental amarrado na cintura anunciando que ele cozinhara, bacalhau à brás, pelo cheiro que invadiu o hall. Entre, entre. Sofia não para de falar de você. A casa era acolhedora, lotada de fotos de família emolduradas, Pedro e Laura no casamento, Sofia bebê no batizado, e Miguel, um rapaz alto e magro com cabelos pretos ondulados e um sorriso tímido que parecia esconder segredos. Ele estava na sala, folheando uma revista de arquitetura, mas ergueu os olhos quando João entrou, e por um segundo, o ar pareceu carregado. Oi, sou Miguel, disse ele, levantando-se e estendendo a mão. O toque foi elétrico, breve mas intenso, como uma faísca em fio desencapado. João engoliu em seco, notando o jeito como Miguel desviou o olhar, as bochechas corando levemente. Prazer. Sua irmã é uma guerreira. O jantar fluiu com risadas e histórias. Laura contou como Sofia escapulira da mão dela na estação, distraída por um vendedor de castanhas quentes. Pedro, engenheiro de trens aposentado, elogiou a coragem de João, comparando-o a heróis de contos populares portugueses. Sofia, agora limpa e de pijama com estampa de unicórnios, subiu no colo de João e cochichou: "Você é meu príncipe." Ele riu, o peito aquecendo. Só um príncipe comum, pequena. Mas foi Miguel quem capturou sua atenção, quieto, mas com intervenções afiadas, criticando a rigidez das normas arquitetônicas em Lisboa enquanto seus olhos se demoravam um pouco demais em João. Quando a noite avançou, e Sofia adormeceu no sofá, a conversa virou para o pessoal. Pedro e Laura, vindos de uma vila no Alentejo, confessaram sua preocupação com Miguel: ele é tão fechado ultimamente. Estuda tanto, mas parece perdido. Miguel revirou os olhos, mas João viu o desconforto em sua postura, os ombros tensos. Estou bem, pai. Só o estresse da faculdade. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de não ditos. João, sentindo a familiar picada da empatia, mudou de assunto para o fado, convidando todos para um show no bairro Alto no fim de semana. Vocês precisam ver de perto. É a alma de Lisboa. Aceitaram, e ao se despedir na porta, Miguel seguiu João até a escada. Obrigado por hoje. Foi legal ter alguém novo aqui. Seus olhos se encontraram de novo, e João sentiu um puxão no estômago, como o primeiro verso de uma canção proibida. Os dias seguintes desciam uma teia invisível. João e Miguel começaram a se esbarrar por acaso, um café no Chiado, uma caminhada pelo Tejo ao pôr do sol. Miguel era um enigma, brilhante, com desenhos de edifícios futuristas que desafiavam as tradições portuguesas, mas atormentado por uma família que esperava dele o papel de filho perfeito, herdeiro de valores imutáveis. Eles me amam, mas não me conhecem de verdade, confessou ele uma tarde, sentados em um banco no Jardim da Estrela, folhas outonais caindo como confetes ao redor. João, abrindo-se pela primeira vez em anos, compartilhou sua própria história, a rejeição do pai, as noites chorando em hosteles baratos, a descoberta de uma comunidade que era em Lisboa que o salvou. Ser gay aqui é como dançar fado com pedras nos pés, lindo, mas doloroso. Miguel ouviu em silêncio, os punhos cerrados no colo. Então, com voz rouca, admitiu: Eu acho que sou como você. As palavras pairaram no ar, um segredo libertado que mudou tudo. João sentiu lágrimas penicarem, mas sorriu, tocando levemente o braço de Miguel. Então dance comigo. Sem pedras. Naquele momento, sob o céu rosado de Lisboa, nasceu algo frágil e profundo, uma amizade que prometia ser mais, um amor tímido florescendo contra o vento do Tejo. Mas o destino, caprichoso como as marés portuguesas, reservava reviravoltas. Uma semana depois, durante o show de fado no Tasca do Chico, com violas chorosas enchendo o ar enfumaçado, Pedro flagrou o olhar trocado entre João e Miguel, um toque casual na mão, um riso compartilhado que ia além do platônico. Seu rosto endureceu, o copo de vinho tremendo em sua mão. O que está acontecendo aqui? Murmurou ele para Laura, que franziu a testa, confusa. Sofia, alheia, dançava no colo da mãe, mas o clima azedou como vinho virado. No caminho de volta, Pedro confrontou Miguel no carro: aquele homem. Ele não é adequado para você. Entendo o que estou dizendo.
Miguel, dirigindo pelas ruas estreitas, apertou o volante até os nós dos dedos embranquecerem. Pai, você não sabe de nada. A tensão explodiu em casa, naquela noite chuvosa. Pedro, embriagado pela dúvida e pelo medo ancestral de perder o filho para o mundo lá fora, gritou: você não vai se tornar como ele. Nós viemos do Alentejo, onde as coisas são claras, homem com mulher, família como Deus manda. Laura tentou acalmar, lágrimas escorrendo, mas Miguel, ferido, rebateu: e se eu for gay, pai? E se João me mostrar que há mais na vida do que suas regras? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo soluço de Sofia acordando no quarto ao lado. João, que recebera uma mensagem desesperada de Miguel, correu até lá sob a garoa, batendo à porta com o coração na boca. Ao entrar, encontrou o caos: Pedro de pé, rosto vermelho, Laura consolando Sofia, Miguel encolhido no sofá, olhos vermelhos. Eu salvei sua filha, disse João calmamente, a voz firme apesar do tremor interno. Agora, me deixem salvar seu filho de si mesmo. Pedro avançou, o punho erguido por instinto, mas parou, o peso das palavras o atingindo como um trem. Você acha que sabe o que é família? João, sem recuar, respondeu: família é quem fica, mesmo quando dói. Eu perdi a minha por causa de medos como o seu. Não faça o mesmo com Miguel. A discussão se estendeu pela madrugada, vozes ecoando pelas paredes finas do prédio. Laura, a âncora silenciosa, começou a questionar: Pedro, e se formos nós os cegos? Sofia ama João. Miguel. Ele brilha perto dele. Pedro, exausto, sentou-se, a cabeça nas mãos. Memórias afloraram: seu próprio irmão, que se assumira gay anos antes e fora ostracizado, terminando em solidão prematura. Eu não quero isso para você, filho, murmurou ele finalmente para Miguel. O jovem, voz embargada, respondeu: então me aceito como sou. Com João ao meu lado. O amanhecer trouxe uma trégua frágil. João ficou, ajudando a preparar o pequeno almoço, ovos mexidos e pão de milho, cheiros reconfortantes de casa. Sofia ria, desenhando corações em um papel para o tio João. Aos poucos, as barreiras rachavam. Pedro, relutante, pediu desculpas, admitindo: eu tenho medo do desconhecido. Mas você salvou Sofia. Talvez salve a nós todos. Miguel e João trocaram um olhar, o primeiro beijo roubado na cozinha enquanto os outros dormiam, leve, como brisa do Atlântico, prometendo tempestades e calmarias. Mas o conflito não terminava ali. Rumores se espalharam na vila do Alentejo, via telefonemas de parentes curiosos. A família de Pedro, conservadora até os ossos, pressionava: tragam o garoto de volta antes que ele se perca nessa cidade de pecados. Laura, fortalecida pela jornada, defendeu: nossa família está aqui, crescendo. Sofia, com inocência infantil, tornou-se o elo: papai, o João é bonzinho. Ele me salvou. Pedro, tocado, começou a ler livros sobre diversidade, visitas discretas a grupos de apoio em Lisboa. Um mês depois, o clímax se rompeu durante o Natal. A família reuniu-se na casa de Pedro e Laura, enfeitada com ramos de azevinho e luzes piscantes. João foi convidado, o coração acelerado. Mas o tio de Pedro, um homem idoso e amargo, chegou com veneno na língua: ouvi dizer que é um amigo especial aqui. Isso não é certo para uma família portuguesa. O ar gelou. Miguel se levantou, mão na de João: tio, o amor não tem gênero. É como o vinho do Alentejo, envelhece bem quando é verdadeiro. Pedro, surpreendendo a todos, interveio: basta. João é parte desta família agora. Ele nos ensinou o que significa amar sem condições. Lágrimas fluíram, abraços apertados selaram feridas. Sofia, no centro, entregou um presente improvisado, um desenho de todos eles de mãos dadas sob o céu de Lisboa. Naquele Natal, sob as estrelas frias, João encontrou o que procurava: não só amor com Miguel, mas uma família que escolhera vê-lo. Os meses se desenrolaram como páginas de um livro antigo, cheios de sussurros e descobertas. João e Miguel mudaram-se para um apartamento maior no Príncipe Real, bairro que era de Lisboa, com janelas que capturavam o nascer do sol sobre o aqueduto. Pedro visitava semanalmente, trazendo vinhos do Alentejo e histórias de sua juventude, agora tingidas de vulnerabilidade. Eu era como você, Miguel, escondido, confessou ele uma vez, revelando um flerte juvenil com um pescador em uma praia alentejana, sufocado pelo medo. Laura, florescendo, juntou-se a um grupo de mães aliadas à comunidade LGBTQ+, compartilhando a jornada em fóruns online. Sofia crescia, chamando João de tio do coração, e suas aventuras na estação tornaram-se lenda familiar. Mas nem tudo era rosas, invejas surgiram: um ex-colega de Miguel,
invejoso, espalhou boatos na universidade, forçando Miguel a confrontar sua própria insegurança. E se eu não for forte o suficiente? Perguntou ele a João uma noite, deitados na cama com vista para as luzes da cidade. João, traçando padrões na pele dele, respondeu: força não é ausência de medo. É dançar mesmo assim. O ápice veio no verão, durante a parada do Orgulho em Lisboa. A família toda marchou, Pedro com uma bandeira arco-íris, Laura carregando Sofia nos ombros, Miguel e João de mãos dadas. A multidão rugia, o Tejo ecoava com hinos de liberdade. Ali, sob o sol escaldante, Pedro discursou para o microfone improvisado: eu era o homem que temia o diferente. Hoje, celebro meu filho e o homem que o ama, porque o amor muda tudo. Aplausos choveram, lágrimas misturadas a suor. Anos depois, com Sofia na escola e Miguel formando-se em arquitetura, projetando um centro comunitário que era no Alentejo, João olhava para trás com gratidão. Aquela criança perdida na estação não fora só salva, ela os salvara a todos, sendo laços que desafiavam o preconceito, provando que o coração português, como o fado, canta mais alto que as sombras. A brisa salgada do Atlântico soprava pelas ruas de Cascais, onde João e Miguel decidiram passar um fim de semana fugindo da agitação lisboeta, mas o telefone tocou como um presságio, a voz de Laura tremeu do outro lado: venham rápido. Pedro. Ele caiu no trabalho. Pode ser grave. O pânico apertou o peito de João enquanto dirigia de volta, as curvas da marginal como serpentes traiçoeiras sob a lua cheia, Miguel ao lado mudo de medo, os dedos entrelaçados em um nó de desespero silencioso. Em poucas horas, o Hospital de Lisboa os engoliu em seu labirinto de corredores brancos e cheiro de antisséptico, onde Pedro jazia pálido na cama, um infarto silencioso o derrubara no canteiro de obras, e quando as fragilidades que ele tanto negava. Laura, com Sofia agarrada à saia, parecia uma sombra de si mesma, os olhos inchados de noites insones. Ele estava falando de vocês o tempo todo, sussurrou ela quando João se aproximou, a mão fria de Pedro na sua. Dizia que aprendeu a amar de verdade por causa do que aconteceu na estação. Miguel, ao pé da cama, lutava para não desabar, as memórias de brigas passadas agora doces amargas. João, o intruso que se tornara pilar, organizou tudo, chamadas para a família no Alentejo, arranjos com médicos, até um chá quente para Laura. Naquela sala estéril, ele viu quanto havia mudado, de solitário a guardião, sua sexualidade não mais uma barreira, mas uma ponte. Pedro acordou 2 dias depois, fraco mas vivo, o quarto enchendo-se de balões que Sofia insistira em trazer. Papai, o tio João disse que você tem que dançar fado comigo quando melhorar, anunciou ela, subindo na cama com cuidado. Pedro riu rouco, os olhos encontrando os de João. Você é teimoso, hein? Como um bom alentejano. A recuperação foi lenta, meses de fisioterapia e consultas, mas fortaleceu os laços. Pedro, confrontado com a mortalidade, abriu-se mais, convidou João para pescarias no Tejo, onde contavam histórias de juventude, rindo de falhas passadas. Eu fui covarde com meu irmão, admitiu ele uma tarde, o sol poente tingindo a água de ouro. Não serei com meu filho. Enquanto isso, Miguel enfrentava seu próprio vendaval. Na universidade, um professor conservador sabotou seu projeto final, um design sustentável para um espaço inclusivo, alegando falta de realismo cultural. Você acha que Portugal está pronto para isso? Zombou o homem em sala, o tom carregado de desdém velado. Miguel, ferido, duvidou de si, passando noites rabiscando esboços furiosos. João, vendo a tormenta, o levou para o mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia como um tapete de luzes. Lembra da estação? Uma criança perdida, e tudo mudou. Seu projeto não é só tijolos, é esperança. Inspirado, Miguel revisou o trabalho, incorporando elementos do fado e azulejos tradicionais, transformando crítica em força. Apresentou com João na plateia, e o aplauso foi ensurdecedor. Mas o passado não perdoa fácil. Durante uma visita ao Alentejo para o aniversário de Laura, o tio de Pedro ressurgiu, agora com aliados da igreja local, espalhando veneno em jantares familiares. Vocês estão destruindo nossas raízes, acusou ele, apontando para João como o culpado. A mesa silenciou, garfos parados no ar. Pedro, recuperado mas marcado pelas cicatrizes, bateu na mesa: minhas raízes são amor, não ódio. João nos salvou, literal e figurativamente. O tio saiu batendo portas, mas sementes de dúvida foram plantadas em primos distantes, isolando a família em sussurros. Sofia, aos 5 anos, capturou a essência da resiliência. Desenhando uma família estendida com crayons, incluindo João e Miguel de mãos dadas, ela perguntou inocente: por que o vovô-tio não gosta do arco-íris? Laura usou aquilo para conversas gentis, convidando vizinhos para churrascos onde histórias de aceitação fluíam com o vinho. João, tocado,
começou um blog anónimo, Estação de Corações, contando ficcionalizadas suas jornadas, que viralizou em comunidades quer portuguesas, inspirando outros a saírem das sombras. O romance entre João e Miguel amadurecia como uvas no Douro, doce e robusto. Viagens a Sintra, piqueniques no Monsanto, noites de conversas profundas sobre sonhos, abrir uma galeria de arte quer, talvez. Mas uma noite, após um jantar romântico no Time Out Market, Miguel confessou o medo: e se o mundo nos quebrar? João, sob as estrelas do terraço, beijou devagar. Então nos reconstruímos. Como Lisboa após o terremoto. O clímax se aproximou no outono, com o julgamento simbólico do tio em um encontro familiar no Alentejo. Pedro organizou, transformando a casa ancestral em fórum de cura. Vozes se ergueram, Laura defendendo a maternidade além de normas, Miguel apresentando slides de seu projeto premiado, Sofia cantando uma musiquinha sobre amizade. João falou por último, voz firme: eu era o estranho na estação. Hoje, sou família. O amor não perde, multiplica. O tio, confrontado com sua própria solidão, chorou, pedindo perdão. Não foi perfeito, mas foi um começo. Com o inverno, veio uma surpresa. Laura anunciou gravidez, um irmãozinho para Sofia, concebido via inseminação após conversas profundas sobre família moderna. Pedro, radiante, abraçou João: você nos ensinou a sonhar de novo. Na estação de Santa Apolónia, um ano após o incidente, eles se reuniram para uma foto, Sofia no colo de João, Miguel ao lado, o trem partindo ao fundo como metáfora de jornadas contínuas. Primavera irrompeu em Lisboa com explosão de jacarandás roxos pelas avenidas, mas para João, era estação de dúvidas, quando uma carta do pai chegou pelo correio, endereço rabiscado em letra trêmula: filho, ouvi histórias. Volte para casa. O papel queimava em suas mãos enquanto caminhava pelo rocio, o carrossel girando ao fundo como rodopiar de memórias. Miguel, percebendo a turbulência, insistiu: vá. Eu vou com você. Assim, rumaram para o interior, o trem cortando vinhedos do Dão, onde o ar cheirava a terra úmida e promessas frágeis. A casa dos pais de João em Viseu era como ele lembrava: paredes caiadas, lareira de granito, cheiro de ensopado de cabra. O pai, Manuel, um viticultor envelhecido com mãos calejadas, esperava na varanda, a mãe, Teresa, ao lado com olhos baixos. O abraço foi rígido, palavras engasgadas. Sua irmã nos contou sobre tudo, murmurou Manuel, referindo-se à parada do orgulho que viralizara localmente. Jantares tensos se seguiram, com Miguel como buffet, contando anedotas leves sobre arquitetura. Mas uma noite, após garrafas de vinho tinto, Manuel explodiu: como você pôde escolher isso? Abandonar a família por paixões erradas. João, coração acelerado, rebateu: eu não escolhi ser gay, pai. Escolhi viver. E encontrei uma família que me aceita. A ferida se abriu, revelando camadas. Teresa confessou ter chorado por anos, mas li artigos escondidos sobre orientação sexual. Eu te amo, mas doía ver você ir. Miguel, sábio além dos anos, sugeriu uma caminhada pelos vinhedos, onde Manuel e João colheram uvas em silêncio, o sol poente selando uma trégua. Eu fui duro porque temia perder você como perdi meu próprio pai, admitiu Manuel. No fim da semana, partiram com um convite: voltem para o Natal. Tragam Sofia, ela nos lembra de você pequeno. De volta a Lisboa, a notícia da gravidez de Laura trouxe alegria, mas também estresse. Sofia, animada com a ideia de um irmão, começou a ter pesadelos sobre bebês perdidos, e quando o trauma da estação. João, como o tio do coração, passou horas lendo histórias, criando um livro ilustrado sobre aventuras seguras. Pedro, agora aliado fervoroso, juntou-se a protestos locais contra leis discriminatórias, sua voz rouca em microfones: eu era o preconceito. Hoje, sou ponte. Mas uma sombra pairou quando um ex de João, Rui, ressurgiu, um ator charmoso de Porto, que o abandonara por fama. Encontrou-o em um café no Chiado: olhos sedutores, sinto sua falta. Miguel é só um garoto. A tentação cutucou velhas inseguranças, mas João recusou, correndo para Miguel com honestidade crua. Você é meu lar. A crise fortaleceu-os, levando a um compromisso: anéis simples de prata, trocados em uma capela que era no bairro Alto. O verão trouxe o nascimento do bebê, Tomás, um menininho de olhos verdes como o Tejo. A família se reuniu no hospital, risos misturados a choro. Sofia, orgulhosa, declarou: agora somos mais fortes. Pedro, segurando o neto, piscou para João: você começou isso tudo, salvador de bebês. Outono testou novamente, o tio de Pedro processou por difamação após o blog de João, alegando calúnia à tradição. Audiências em tribunal foram exaustivas, com testemunhas de ambos os lados.
Miguel testemunhou, voz firme, família não é sangue, é escolha. O juiz, uma mulher progressista, arquivou o caso, mas o dano emocional perdurou. João duvidou, estou destruindo vidas. Laura o abraçou, você as está salvando. Inverno curou com o Natal em Viseu. Pais de João, agora abertos, prepararam uma ceia com bacalhau e rabanadas. Manuel ergueu um brinde, a João, que nos trouxe de volta o filho, e mais. Sofia e Tomás brincavam, enquanto Miguel e João dançavam um fado lento na sala, passos hesitantes mas cheios de graça. O ano novo despontou com neve rara em Lisboa, cobrindo o castelo como açúcar de Natal, mas para a família, era tempo de colheita emocional. João, agora com o blog transformado em livro, Estações do Coração, assinou com uma editora Kier de Coimbra, o lançamento marcado para março no Lisboa Factory. Miguel projetava o centro no Alentejo, batizado Estação da Esperança, um espaço multifuncional para arte e apoio LGBTQ+. Pedro e Laura planejavam uma viagem a Évora, revivendo raízes com olhos novos. Mas o equilíbrio rachou quando Sofia, aos 6, voltou da escola chorando. Os meninos disseram que meninas não podem gostar de meninas. A inocência ferida revelou preconceitos infiltrados, mesmo em Lisboa cosmopolita. Laura, chocada, confrontou a escola, mas João viu a oportunidade, organizou oficinas de contos inclusivos, convidando crianças para sessões onde heróis tinham todos os amores. Sofia tornou-se estrela, recitando poemas sobre corações coloridos. Miguel enfrentou sabotagem no projeto, construtoras tradicionais boicotaram, citando custos altos para a ideologia. Desanimado, ele bebeu demais uma noite no Bairro Alto, confessando a João, talvez eu não seja o arquiteto que o mundo precisa. João, paciente, o levou para o sítio das ruínas romanas em Milreu, no Algarve, onde colunas antigas sussurravam de impérios caídos e renascidos. Estruturas duram porque se adaptam. Como nós. Revigorado, Miguel pivotou, buscando financiadores que era via crowdfunding, que explodiu com histórias compartilhadas. Pedro, em sua jornada, revelou um segredo profundo durante uma pescaria. Eu tive um amor assim, na juventude, um marinheiro em Setúbal. Enterrei por medo. A confissão libertou-o, levando-o a escrever memórias para o blog de João, anônimas mas impactantes. Laura, grávida novamente. Não, mas adotando um cachorrinho para Tomás, expandindo o conceito de família. Uma reviravolta veio no lançamento do livro. Rui, o ex, apareceu como fã, mas com intenções veladas, tentando seduzir Miguel em um canto escuro. A traição quase consumada foi interrompida por Sofia, que gritou, tio Miguel é do tio João. O escândalo abalou, mas uniu. Miguel pediu desculpas de joelhos, João perdoou com um beijo público, aplausos e quando no armazém reformado. Verão os levou ao Algarve, praias de areia dourada e grutas azuis. Famílias unidas, pais de João se juntando pela primeira vez, nadando em águas que lavavam mágoas. Manuel, agora avô orgulhoso, brincava com Tomás, você será forte como seu tio João. Noites de fogueiras contavam lendas portuguesas, sendo João na tapeçaria familiar. Outono trouxe o casamento de João e Miguel, uma cerimônia simples na Quinta da Regaleira, Sintra, com azulejos místicos e túneis de iniciação. Pedro oficiou, voz embargada, 2 homens, uma jornada. Sofia espalhou pétalas, Laura chorou, Manuel brindou com vinho do Dão. A lua cheia testemunhou votos, na estação da vida, você me encontrou perdido. Agora, estamos em casa. Inverno fechou o ciclo com a inauguração do centro no Alentejo. Trens simbólicos, miniaturas na entrada, homenageavam o começo. O tio de Pedro compareceu, agora aliado relutante, murmurando, talvez eu estivesse errado. Sofia correu pelos salões, declarando, é a minha estação favorita. Anos se entrelaçaram como videiras no Douro, com Tomás engatinhando e Sofia lendo seus primeiros livros, a família florescendo em raízes profundas. João, agora autor best-seller, viajava para palestras em Porto e Faro, compartilhando como um ato de bondade mudar destinos. Miguel, com o centro um hub vibrante, mentorava jovens arquitetos seus designs ganhando prémios nacionais. Pedro e Laura, avós radiantes, plantavam um jardim no Alentejo, flores de todas as cores simbolizando aceitação. Mas calmaria precede tormentas. Uma crise econômica abalou Portugal, cortando fundos para o centro. Miguel, estressado, discutiu com João, estamos sonhando alto demais. João, recordando a estação, rebateu, sonhos constroem estações. Campanha de doações salvou o dia, com histórias virais de famílias transformadas. Sofia, aos 8, enfrentou bullying por família esquisita, mas rebateu com um projeto escolar sobre heróis reais, João como Salvador.
A escola adotou, mudando políticas. Tomás, precoce, desenhava casais de mãos dadas, inocência guiando os adultos. Uma surpresa veio dos pais de João. Manuel, diagnosticado com câncer, pediu reconciliação plena. Quero ver netos com meu nome, disse ele, fraco na cama de hospital em Viseu. João e Miguel a adoção aceleraram, adotando órfãos, um menino e uma menina, e quando Sofia. A família cresceu, visitas a Viseu enchendo quartos de risos. Pedro, inspirado, fundou um grupo de pais aliados no Alentejo, combatendo isolamento rural. Laura escreveu um diário, publicado como Mães de Arco-Íris. Verão de celebração, aniversário de 10 anos do Salvamento, piquenique na estação com trens temáticos. Sofia, agora líder mirim, discursou, uma criança perdida encontrou lares inteiros. Outono testou com perda, Manuel faleceu pacificamente, deixando um vinhedo para João. Funeral no Dão foi catarse, com fado e vinhos, Teresa abraçando todos, ele morreu em paz, graças a vocês. Inverno trouxe renascimento, gravidez de Laura com inseminação, um quarto filho. O ciclo computava-se, estações girando em harmonia. 2 décadas depois, Lisboa pulsava com o mesmo vigor, mas João, agora com fios grisalhos entrelaçados aos de Miguel, olhava para a estação de Santa Apolónia com olhos sábios. O centro no Alentejo expandira-se em rede nacional, Sofia, arquiteta como o pai, liderando expansões. Tomás, artista, ilustrava o novo livro de João, Estações Eternas. Pedro e Laura, aposentados em Évora, contavam histórias para netos, o jardim florescendo. Reviravoltas finais, um documentário sobre a jornada ganhou o Oscar português, trazendo fama e escrutínio. Ex-críticos se converteram, o tio de Pedro tornando-se patrono. Uma crise pessoal, Miguel diagnosticado com ansiedade crónica, os uniu mais, terapias conjuntas fortalecendo votos. No 50º aniversário de João, a família reuniu-se na estação, réplica de trem com nomes gravados. Sofia, com seu parceiro, ergueu brinde, de um choro perdido, nasceram sinfonias. Beijos, risos, o Tejo testemunhando. Assim, o homem gay que salvou um bebê não só mudou uma família, ele reescreveu legados, provando que amor, em Portugal ou onde for, é a verdadeira estação final.